Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como aqui já referi, é dever fundamental do Estado assegurar a proteção de cidadãos que se encontram numa situação vulnerável. Este dever prioritário do Estado decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Não se trata e nem se tratou, e nunca aqui foi efetuado um confronto com o Governo Central e uma atribuição da responsabilidade destas matérias ao Governo Central. Trata-se de competências que são específicas do Estado, a proteção social de todos os cidadãos. A situação de crise em que nos encontramos não pode significar que a nossa comunidade falhe com aqueles que mais precisam. As respostas sociais devem assentar, sobretudo, na capacitação e autonomização dos cidadãos. A crise não pode apenas nos centrar na discussão de políticas de reforço da tesouraria do tecido produtivo e nas políticas de promoção do investimento. Temos de nos centrar, igualmente, numa discussão descomplexada sobre as políticas de proteção social. Esta pandemia expõe fragilidades. Esta pandemia tem consequências devastadoras na nossa população. Embora o vírus não faça distinções entre ricos e pobres, os seus efeitos são extremamente desiguais e agudizam cada vez mais o fosso social entre as populações. As medidas que agora apresentamos devem assumir um caráter permanente, que produz efeitos no futuro, uma vez que já se percebeu que não são acauteladas no orçamento suplementar agora discutido na Assembleia da República. Apenas vemos alguns pensos rápidos, que só serão enquadráveis a quando o tempo da pandemia. Se temos um Estado solidário e subsidiário de bancos privados, de empresas de comunicação social, se temos um governo que é o mais obeso de sempre, com mais de 1000 nomeações nos mais de 70 ministérios e secretarias de Estado, que custam 11 milhões de euros por ano em salários. Eu estou certa que teremos um Estado que irá atender e reforçar os mecanismos de proteção social agora apresentados. São medidas que vão ao encontro das necessidades das famílias e que serão, sem dúvida, medidas muito importantes para assegurar a manutenção dos nossos agregados familiares. Aquilo que se pretende, e não, como aqui já foi referido, um diploma vago, mas só quem não conhece a quantidade e o número de critérios e de subsídios que existem dentro da Segurança Social é que não consegue exatamente perceber aquilo que se trata. Aquilo que pretendemos, em primeiro lugar, é que o rendimento social de inserção seja alargado, como aqui foi referido. Temos famílias monoparentais que têm dificuldade em sobreviver apenas com aquele apoio. As famílias monoparentais têm custos acrescidos. Aquilo que pretendemos é alterar as atribuições do abono familiar. Uma vez que hoje, e aqui olhando para os guias, hoje sabemos muito bem que duas pessoas que recebem o ordenado mínimo, grande parte dos nossos funcionários e assistentes operacionais não têm direito ao abono de família. É um dever do Estado assegurar a proteção social. Duas pessoas com rendimentos com o salário mínimo ou que recebam um pouco acima, mesmo os 700 euros, não têm direito ao abono de família. Aquilo que nós queremos é alargar. Tinha que ficar assim na proposta, senão não era perceptível. Também aquilo que se pretende é alargar o subsídio de assistência ao filho, uma vez que, nas várias situações, e aquilo aqui que se coloca é um pacote de medidas de proteção social, não são medidas avulsas, é porque, como todos sabem, após os 12 anos, as pessoas que têm filhos doentes, as pessoas que têm filhos deficientes e as pessoas que têm filhos com este tipo de problemática, a partir dos 12 anos não têm qualquer direito e perde 105% do seu vencimento e só tem direito a 30 dias de ausência. São estas propostas que poderiam ser mais especificadas, mas que não faria sentido num conjunto enorme de subsídios e de apoios que são atribuídos à família. Optou-se por colocar algumas, no fundo, normas que podiam e que dão a entender que aquilo que se pretende é apoiar mais, é proteger mais, porque um Estado que se diz amigo das famílias tem necessariamente de atribuir os apoios e tem necessariamente de proteger. Muito obrigada.